muitos param no meio do caminho. Sim, Eu, como atleta, então, imagine só, você começar uma maratona e os primeiros 2 quilômetros ali você parar. Você não vai atingir o objetivo, né? E a nossa vida é assim. sim, Muitas vezes a gente não tem aquela força total no início, então a gente precisa dosar e entender, porque a nossa vitória, né, ela não está no começo nem no meio, ela ela tá está no lá fim. no fim. Sim, Então a gente precisa entender, né, ouvir a voz de Deus e saber o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que nós imaginamos. sim, Então eu procuro sempre, né, parar, respirar, entender o que Deus tem para as nossas vidas e seguir o propósito. sim. Então, durante essa minha caminhada de 48 anos, né, que eu já tenho, não parece, né, dizem que eu Não parece parece que mesmo? tenho uns 20 e pouco, Ah, meu Deus. mas é 48 anos, né, de vida, então a gente já passou por muitas situações e por muitas vezes pensei, né, em parar, mas a gente para, medita, ouve, né, a voz de Deus e entende que a gente tem muito para contribuir Sim, ainda, sim. né, então é muito bom. E assim, e como começou esse seu tudo na sua vida? Começa a contar pra gente, que tá todo mundo lá curioso querendo saber. Começou, né, em 1976, quando eu nasci, numa cidadezinha, né, uma cidadezinha pequenininha lá em Miguel Calmon, na Bahia, e minha mãe, né, eu tenho uma irmã, né, Gisélia, ela voltou a morar lá na Bahia, e quando eu tinha 9 meses de idade, minha mãe fugiu. Na verdade, minha mãe veio para São Paulo, meu pai veio para São Paulo, né, minha mãe ficou lá comigo e com a minha irmã, e aí meu pai veio tentar a vida, né? Como a maioria, né, do pessoal do Nordeste vem para São Paulo, para cidade grande, como diziam, né? Hoje, né, a gente sabe que a Bahia também É uma cidade é uma grande. cidade grande, é um estado muito, muito grande, mas lá no interiorzão da Bahia, meu pai veio para São Paulo para tentar a vida e nós ficamos lá. E logo na sequência, minha mãe também veio para São Paulo comigo. Eu tinha 9 meses, minha irmã tinha um aninho e pouco, e viemos tentar a vida aqui em São Paulo. Mas o meu pai, né, ele na época ele era alcoólatra, né, bebia muito e aí acabou que minha mãe, né, fugiu do meu pai, né, fugiu e aí a gente veio morar na cidade de Poá, porque meu pai bebia muito e minha mãe, né, como Falou, toda, chega, não falou, quero mais chega, isso. e veio embora, fugiu, né, deixou ele lá e veio para a cidade de Poá. E eu fiquei em Poá, né, fui criado ali em Poá, na minha infância, adolescência, estudei, né, na escola ali, o Batuíra, né, uma escola muito famosa, e minha infância e adolescência foi ali em Poá, onde tive bons momentos e também maus momentos que a gente vai contar daqui a Sim, pouquinho, né. sim. Então tem uma história aí, até chegar aqui em Suzano e construir a minha vida aqui em Suzano, tem uma história longa. E como foi essa história, Dario? Olha, com 14 anos, né, eu vim para Suzano aqui para uma agência de emprego. Era Patrulheiros Mirim, né? Muitos aí conhecem a Guarda Mirim, né? Agora, Patrulheiro Mirins, eu quero ver quem está Quem assistindo, se alguém conhece? já ouviu falar. Mas era uma agência mais ou menos igual à Guarda Mirim e eles destinavam os jovens para algumas empresas. E aí eu vim para cá, a agência era aqui na Getúlio Vargas. E aí veio eu e um amigo meu, o Silvano, né? E ele foi destinado para trabalhar na Imibra, né? Uma empresa muito famosa até hoje, né? Hoje ela era aqui na Felício de Camargo. Sim. Era na Felício de Camargo, bem no centro. Suzano hoje ela está ali na São Paulo, Rio. E ele foi para a Imibra e eu fui encaminhado para o supermercado, Yoshitani. Só quem é raiz também vai lembrar. Yoshitani, eu lembro. Yoshitani ele tinha uma loja aqui na Glicério e outra lá em frente à NSK, do outro lado da estação. E eu fui destinado para a loja de lá. Aí lembro que eu peguei o trem, né, em Poá, né, com 14 anos, né? Eu peguei o trem, desci na estação de Suzano, fui ali pela aquela ruinha estreita, antigamente tinha passarela ali, e aí desci naquela ruinha estreita, era a Rua dos Comércios ali, e a hora que eu entrei no meio do bairro, eu vi aquele monte de mato assim, e eu voltei para trás. Aí cheguei em casa e falei, mãe, não vou trabalhar naquele lugar não. Porque 14 anos, né? Você entra num lugar, você vai, né? Estamos falando de 1991. E aí eu voltei, minha mãe falou, você vai trabalhar assim. Eu falei, então tá. Aí no outro dia eu peguei o trem novamente, aí eu
peguei no meio, né, do trem ali e desci na avenida, né, João Batista Fittipaldi, e fui caminhando. Aí a hora que eu vi, né, a empresa NSK, que eu já ouvia falar muito, eu falei, ó, tem uma empresa grande aqui. Eu falei, ah, legal. E o supermercado era bem na frente. Aí comecei a trabalhar, né, e dia 8 de janeiro de 1991, eu comecei a trabalhar aqui em Suzano e aí, Não parou né, mais. não parei mais, não saí de Suzano, né, até constituir família. Assim foi o início da minha história, né, como um trabalhador e como filho de Suzano que hoje, né, eu me coloco. Sim. E você disse que foi pai aos 18 anos. Então, pai eu fui realmente aos Aos 20, 20. quando eu casei, mas o meu filho, inclusive, foi fruto, né, do namoro ali por conta do supermercado, né, que a minha atual esposa hoje, na época, ela morava próximo do supermercado e quando ia comprar algumas coisas do supermercado, ela ia lá e acabou, né, a gente Tendo ficou um flat. paquerando e tal, né, e aí tocava aquelas músicas românticas no mercado, né? Ai, meu Deus. E aí acabamos namorando e ela estava com 18 anos na época, quando, né, ela engravidou, eu tinha 17. E aí nasceu o Kaique, que é o meu filho mais velho, hoje está com 29 anos, né, tá morando no Uruguai. E aí nós não casamos, porque o pai dela, ele falou assim para mim, se você não casar, você não vai ver o seu filho. Aí eu, um jovem, né, 17 anos ainda, né, queria curtir muito a vida e tal. Falei, eu não vou casar não, tenho muito para curtir ainda. E acabei não casando e fiquei aí 2 anos, né, praticamente longe do meu filho, né. E aí Deus quis que depois de 2 anos a gente voltasse, né, a se relacionar e marcamos casamento. E aí, aos 20 anos eu realmente assumi o papel de pai, casamos e estamos até hoje aí, né. Que legal. E nesse período, como foi? Assim, você disse que teve alguns problemas também com bebida, drogas. Como foi Sim. isso? A adolescência, né, na minha época, enquanto minha mãe estava ali cuidando, né, olha, vai pra escola, faz isso, faz aquilo, então eu fiz da primeira à oitava série na época, bonitinho. E aí depois veio, né, comecei a trabalhar com 14 anos, achando que já com o próprio dinheiro você já tinha, né, autonomia, e aí você começa a ir numa festinha, 15, 16 anos, começou, né, com dinheiro no bolso, com os amigos, né, aqueles amigos que te apresentam um cigarro, um copo de cerveja numa festa, e aí acabou que eu comecei a fumar, comecei a beber e comecei a fazer o uso de algumas drogas, né, desde a maconha, depois usei crack, cocaína, todo tipo de droga possível eu cheguei a usar, né, no período da minha adolescência até o meu casamento, né, até casar. Então foi uma época assim bem conturbada da minha vida, porque eu não soube aproveitar a minha adolescência, né, nesse caso. E morava em Poá ainda, né? Eu casei em 2000 e... Não, eu casei em 97. Em 97 eu casei e vim morar em Suzano, mas antes disso eu morava em Poá, então a gente ia nos bailes ali em Poá e era, né, o baile na época era aquele negócio, tinha o pessoal que ia só para dançar e curtir, como eu não dançava, então eu infelizmente bebia demais, usava droga e passei muitos apuros ali, né, por conta da bebida e da droga, né? E você, quando você falou que a sua mãe veio para cá fugindo do seu pai, depois você teve esse contato com esse pai? Nunca mais. Tem uma história longa aí que esse reencontro com meu pai, né? Porque eu fui criado pelo meu padrasto, né? O José Alves da Silva. E ele já era um senhor, né? Porque ele tinha nascido em 1916. Nossa. Eu sou de 76, então são 60 anos, né? Quando eu nasci, ele já tinha 60 anos. E ele serviu no batalhão de guardas, né, do Getúlio. Nossa. Então, talvez alguém que esteja assistindo nem conheça o Getúlio Vargas, mas foi um dos nossos presidentes do Brasil, né? Quando ainda a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E ele não foi para a Segunda Guerra Mundial porque ele fazia parte do palácio, né, da Guarda Real. Então, ele ficou no Rio de Janeiro, no Palácio do Guanabara, e acabou não indo para lá. Então, eu fui criado por ele
e aprendi muito, né? Assim, digo que sou o que sou hoje porque o meu padrasto, que foi o meu pai, né, durante esse tempo todo, me criou muito bem. Apesar, né, da minha vida para o mundo da bebida e das drogas, ele não tem culpa nenhuma, foi uma escolha minha. Então, durante esse tempo, eu não tive um contato com meu pai, né? Bem na minha infância, uma vez eu lembro que minha mãe falou assim: ó, seu pai vai vir aqui. E aí ele achou o endereço da gente em Poá e aí queria, né, queria me ver, queria ver minha irmã. E aí quando ela falou assim: ah, seu pai vai vir aqui, eu lembro que eu saí correndo. Eu falei assim: não, eu não quero ver meu pai. Porque eu tinha na minha cabeça, na minha mente, que o meu pai, ele bebia, ele batia na minha mãe, então eu não queria ver meu pai. Eu tive aquela, né, eu criei na minha cabeça que ele batia na minha mãe e era um alcoólatra. E quando ele veio, eu fui, tava jogando bola, tava no meio da rua, então não vi meu pai nessa época. E passou muitos anos e aí eu só vim ter realmente um outro encontro com o meu pai biológico quando eu me converti. Que aí sim, né, quando eu me converti, aí eu pedi para Deus, né, para Deus, porque eu tinha que liberar perdão quando você entrega a sua vida a Cristo, né, a gente tem que realmente pedir perdão pelas nossas falhas, liberar o perdão, porque não tem como a gente servir a Deus e ficar com aquela mágoa no coração. Sim. Então, eu pedi para Deus que me mostrasse onde estava meu pai, se estava vivo, se estava morto, porque até então eu não tinha mais notícias dele, né? E eu lembro que eu já estava trabalhando de vigilante numa empresa, né? E trabalhava Isso foi quando, mais ou Isso menos? foi em 2003. 2003. 2003. Estava trabalhando de vigilante e eu estava indo para a igreja, já tinha me convertido. E aí eu comecei a pedir para Deus mostrar. E aí eu lembro que eu estava me convertindo na Paz e Vida e eu ia lá no Tatuapé. E na reunião da tarde, depois eu ia trabalhar, que eu trabalhava à noite. E tinha uma missionária lá que toda vez quando eu ia embora, que eu ia cumprimentá-la, ela falava assim: ah, paz, irmão Davi. Aí eu falei: não, é Dario. Aí por umas 3 vezes ela, né, na hora de ir embora: pai do Senhor, irmão Davi. Eu falei: é Dario. Ela: ô, irmão, que mistério é esse? Eu falei: ah, Davi é meu pai, né? E eu tô orando para que Deus mostre, né, onde está meu pai, que eu não fui criado por ele. Eu contei rapidamente a história para ela. E aí passou, depois umas 3 vezes que eu fui, ela, né, me chamando de irmão Davi, aí eu tô lá no serviço, aí minha mãe liga, fala: ó, daqui a pouco você vai ter uma surpresa aí. Eu falei: ah, então tá. Aí tô lá, trabalhando na portaria, daqui a pouco, alô, eu falei: alô, é o Davi, seu pai. Eu falei: "Ah." Meu Deus. Aí eu falei: ô pai, tudo bem? Ele: ah, tudo bem. Aí eu falei assim: poxa, eu tava orando a Deus aqui para Deus mostrar onde o senhor estava, se estava vivo, se estava morto. Ele falou: não, eu tô vivo, né? E aí eu falei: ó, me converti e tal, né? E aí ele falou: ah, eu também, né? Me converti, tem 10 anos que eu sirvo ao Senhor. Ai, que bênção. E o meu pai, ele era, né? Ele tinha um centro De de candomblé. candomblé dentro da casa dele. Então, assim, era uma pessoa que não servia a Deus, não tinha, né? Muito pelo contrário, né? Até pelo uso de álcool que ele fazia, normalmente você se envereda por uma outra área. Sim. Mas Deus falou com ele em cima do viaduto ali de Guaianazes, ele ia tirar a própria vida, e Deus falou assim: ó, desce daí que eu tenho uma obra na sua vida, entre na primeira igreja. Amém. Amém. E aí ele entrou na primeira igreja, né, na Igreja Universal e ficou lá, né, por 10, 12 anos. E foi quando, né, a gente se encontrou novamente, tive alguns momentos com ele. A gente não teve assim aquela relação de pai e filho, mas eu, com todo respeito e a gente teve alguma convivência, né, falamos bastante. Tive alguns momentos bons com ele depois dele convertido e assim, foi muito bom porque, né, eu tirei aquela ferida, né, que eu tinha no coração, né, fui curado daquela angústia que eu tinha ali e foi muito bom, né, poder conhecer um pouco mais do meu pai, de saber das histórias, né,